A racionalidade humana. O homem é um animal fraco e não tem defesa específica. É fraco, não tem garras nem presas. É lento para correr e nadar, susceptível às doenças e às mudanças climáticas. No reino animal, o homem é inferior e não desapareceu na escala da evolução devido a um diferencial, sua racionalidade. Uma característica singular dos seres humanos. O homem tem a capacidade de pensar e refletir, tomar decisões além dos instintos básicos. O homem conseguiu superar os outros animais em relação ao controle do planeta, né? Pode-se dizer assim. Por quê? Porque o homem passou a ser um ser pensante. O homem deixou de ser, na sua evolução, ele deixou de ser por instinto, né? Como são os animais, passou a deixar de responder somente instintivamente ao ambiente e passou a racionalizar o ambiente. Ele passou a refletir sobre o ambiente em que ele vivia e como ele poderia fazer as coisas para sobreviver. Isso foi um diferencial. Isso foi o que destacou os seres humanos dos outros animais. A moralidade humana. Para Emily Durkheim, a força da obrigação moral está na consciência coletiva que se manifesta através de costumes sociais. Já para Hegel, o fundamento moral está no Estado, possuidor da vontade social e onde o indivíduo se torna universal. Então, para Hegel, o indivíduo ele faz parte de uma massa, né, sem individualidade, ele faz parte desse coletivo, e esse coletivo se chama Estado. Já para Emily Durkheim, houve assim, uma junção de pessoas, né, que criou a consciência coletiva daquela região, através dos costumes sociais, das tradições, e criou uma moral própria, pode dizer assim, para aquela região. Não existe assim uma moral, podemos dizer que não existe uma moral universal. Essa moral é através dos costumes, esses costumes são locais, cria-se a moral para aquele lugar. Tanto que hoje a gente vê que certos locais é normal se fazer uma coisa e em outros locais isso é um absurdo, né? Então essas duas defesas aí, em certos pontos, né, chega a ser até antagônicos. Um defendendo que o Estado é o possuidor da moralidade humana, e o outro defende que é as consciências individuais que formam a consciência coletiva e que formam essa moral, e isso é baseado no quê? Nos costumes que vão se desenvolvendo. Só que, se a gente pensar, quem é o Estado, né? Quem é o Estado? O Estado também não é a junção de pessoas, de consciências, que acaba se formando um Estado, tanto que um Estado, né, com E maiúsculo, não é igual, um Estado não é igual ao outro, né? Cada Estado tem suas leis, suas regras. O que não é lei são regras utilizadas naquele ambiente, naquela região também. Então, pode ser virando quase a mesma coisa. Educação e liberdade. A educação formal fornecida pelo Estado não é feita para as liberdades individuais. Quanto mais complexa se torna essa sociedade, menos o homem será livre. O que é que está dizendo aqui? Que o Estado, ele fornece a educação, né, o Estado, esse Estado que eu estou falando sempre é o Estado com E maiúsculo, o Estado-país, né, o Estado-governo. Ele fornece a educação, e só que essa educação ela não foi feita para o indivíduo pensar, para o indivíduo se tornar indivíduo, né? Essa educação formal ela é pensada para que o indivíduo sirva ao próprio Estado, ou seja, ele seja mais uma engrenagem na evolução desse Estado. Não para cada um pensar por si, se desenvolver pessoalmente. A educação formal não é para isso. A educação formal é para formar, por exemplo, formar engenheiro para construir pontes para o Estado, formar médico para atender a saúde pública. Então, essa educação não é para o ser pensar, não é para pensar quem eu sou, por que eu estou aqui, por que eu faço isso, por que eu desenvolvo isso, qual o sentido de eu estar fazendo isso. Não, a educação formal que o Estado fornece não é
para o indivíduo pensar isso, é para o indivíduo executar. Na verdade, é para o indivíduo se tornar um executor a serviço do próprio Estado. Então, essa educação formal que o Estado fornece é para criar mão de obra, né? Criar mão de obra para o próprio Estado se manter. Então, é essa educação que é criada no âmbito de Estado, né? E essa educação tem esse problema, que ela evita se tornar um ser pensante, ter aquela liberdade de pensar, o indivíduo passa a pensar sempre no coletivo, ter aquela consciência de que é uma engrenagem que faz parte de uma máquina maior, de um contexto maior, e esse contexto é o Estado no final. O sentido da vida. Compreender o sentido da vida é compreender a si mesmo. Quando o ser humano aprende algo, esse algo penetra dentro de si, passa a fazer parte de si. Então, todas as suas experiências dali em diante terão influência desse novo conhecimento. A morte entra nessa questão e Platão fala de maneira clara isso. Em seu livro Fédon, define a morte como separação do corpo e da alma. Deixa claro que a alma sobrevive à morte física. Nesse trecho daqui, está se abordando qual o sentido da vida, né? Será que o sentido da vida é só isso? Nascer, crescer, evoluir, né? Aprender alguma coisa, deixar algum trabalho, deixar também descendentes e depois morrer? Será que o sentido da vida é esse? E tudo acaba ali na morte? Será que o sentido é esse? Para Platão, não, né? No caso de Platão, ele diz que a vida continua, né? A vida continua, mesmo depois da morte, a vida continua. E Platão falou isso há mais de 2.300 anos atrás. A morte, para ele, não é o fim de tudo, né? É essa parte que a gente deve levar em consideração, que a morte, ela não é o fim de tudo, não se acaba tudo ali na morte. Nossa alma, se a gente incluir a alma nessa questão, a nossa alma, ela é eterna, né? Ela é eterna. Ela sobrevive e o corpo físico é só um invólucro, né? Para que essa própria alma se desenvolva. Tem, inclusive, religiões, né? O espiritismo mesmo defende isso, que a vida não acaba com a morte, né? A vida continua. E é um processo de evolução, de troca de corpo físico, vive-se um tempo a alma vive um tempo nesse corpo físico, depois troca, sai desse corpo físico, dá um tempo, volta de novo para outro corpo físico, e a evolução se torna permanente e eterna. Eu defendo também que o sentido da vida não é o que acaba na morte ali. Seria muito sem sentido, né? Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu acabar ali, sem ter mais utilidade para nada. Eu não acredito que seja assim, não. Eu acredito que realmente nós sejamos corpo e alma. O nosso corpo seria a parte física e a alma seria a nossa consciência. Essa nossa consciência sobrevive à morte física. É a consciência que evolui, né? E essa consciência não precisa necessariamente de um corpo físico para evoluir. Ela é independente desse corpo físico, ela continua evoluindo. Imanetismo e transcendentalismo são duas filosofias de vida opostas. A primeira, o imanetismo, defende que nada existe além da presente vida. O gozo de todos os prazeres estão nessa vida atual. Já o transcendentalismo prega que a vida não termina com a morte. A morte é o acontecimento necessário para que o eu pessoal se liberte das limitações do corpo em seu caminhar de desenvolvimento. Nós vemos aqui praticamente a mesma coisa que a gente viu no sentido da vida. O imanetismo e o transcendentalismo. O imanetismo defende a matéria, defende que a existência existe na matéria. Fora a matéria, desaparece tudo, acaba tudo ali. O imanetismo defende que o que é para ser vivido no mundo físico, no corpo físico, porque depois tudo se acaba e não existe mais nada. E o imanetismo defende que a gente só tem essa vida atual para viver, não existem outras vidas.
claro, se a gente defende o corpo físico acaba ali, então não existe outras vidas para ser vivida. Já o transcendentalismo bate de frente, pode-se dizer, em relação a isso, porque ele defende que a morte não termina, a vida não termina na morte. Não é o que a gente viu agora há pouco. Que existe um eu, né, um eu pessoal, que eu chamo de consciência, né, nossa consciência. E essa nossa consciência, ela se desenvolve, ela continua se desenvolvendo. Ela não é presa ao físico, ela evolui, como eu falei antes, ela evolui independente de estar num corpo físico ou não. Ela é uma consciência. E essa consciência, eu ainda digo mais, essa consciência, o planeta tem essa consciência, os elementos da natureza têm a sua própria consciência, os planetas no geral, né, a Terra aqui tem a sua própria consciência, tanto que a Terra evolui também. E essas mudanças físicas que a gente vê a Terra passando é a evolução da consciência da própria Terra. Eu acredito nisso. Como posso saber, então, se a maneira que eu penso e ajo de me ater aos seres humanos é correta? Será que o que eu penso, digo, faço, acato, vivo, não atenta contra nenhum aspecto da dignidade humana? Perguntas filosóficas que cabe a cada um responder. Então é isso. A filosofia, o ser humano é o centro de tudo. A análise do ser humano é o centro para a filosofia. O objeto de estudo da filosofia é o ser humano. E tem muitas questões em aberto, questão da vida, da morte, o que é certo, o que é errado, qual é o sentido da vida. Então tem muitas questões que a filosofia ela não tenta, assim, pode-se dizer, ela não tenta fechar a questão, ela procura criar novas questões. Ela quer que o ser executor, aquele ser criado pela educação formal, se torne um ser pensante, um ser questionador. Então, é esse ser que a filosofia estuda. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque essa sua inscrição não vai custar nada para você, mas vai fazer muita diferença para o desenvolvimento desse canal. E por enquanto é só. Tchau!